último vídeo vimos como criar o seu modelo 2D no Greasy Pencil e também como criar o Lex para nos auxiliar com os movimentos. Agora iremos ver como criar o rigging e os controladores do personagem. Primeiro começamos com a criação dos bones base. Se você não sabe, é só pressionar os botões Shift A e Armature, e aí cria um single bone. Então vou deixar ele aqui na base mesmo, e eu vou dar um Shift D para criar outro, e esse aqui vai ser utilizado para a movimentação da cabeça do personagem, para ele mover de um lado para o outro. Então eu acho que apenas 2 bones já são suficientes, daqui para cá. Agora renomeei cada bone para termos tudo organizado. Dentro da aba lateral podemos designar layers para separar os bones por áreas específicas e desativá-las e ativá-las quando você quiser no modo de visualização, como cabeça, pernas, IK, FK e por aí vai. Vou criar uma para a cabeça e outra para o rosto, onde eu irei criar controladores específicos dentro da camada do rosto. Então aqui o rosto eu vou criar para a sobrancelha, que acho que é o mais chatinho por enquanto. Então vou dar um Shift A, ele já cria um automaticamente, porque a gente está dentro da interface de Edit Mode, ainda assim dentro da Armature. Posso dar um S para escalonar, e eu quero deixar ele bem centralizado aqui ao meio, então posso clicar aqui, selecionar tudo, apertar Shift S, vai aparecer esse painel aqui pra gente, que eu coloco o cursor no meio da seleção. Então o cursor vem para cá. Agora eu entro aqui e coloco Selection to Cursor. Então ele já veio para o centro. Pode ver que ele veio com essa base aqui para o centro. Então vou fazer o seguinte, vou pegar isso aqui e jogar para cá também, para ficar mais fácil. Ó, Selection to Cursor. Ele já desapareceu, então eu jogo só pro lado. Então vou fazendo assim dessa forma. Vou colocar 3, então vai ser mais um aqui e mais um para cá. Agora eu irei apenas fazer um dos lados do rosto e depois posso espelhar para o outro lado com a simetria. Assim eu economizo tempo, mas para isso é importante você colocar a identificação de orientação no nome do bone. E o Blender entende qual lado você está se referenciando com as letras L para left e R para right. Para isso entre dentro do Edit Mode, selecione os bones, clique com o botão direito e selecione a simetria. Como eu irei fazer todo o modelo de um lado para depois aplicar a simetria, vamos nos concentrar nisso mais tarde. Agora eu começo a criar a estrutura dos olhos alterando o ponto pivô para o centro do olho, assim como fizemos anteriormente na sobrancelha. Assim criei 3 bones e renomeei colocando a identificação do lado direito para depois adicionarmos a simetria. Para a orelha, crio apenas um único bone, pois não é necessário muitos movimentos aqui. Já para a parte do nariz, crio 3 bones. Dessa vez não preciso designar lados como R ou L no final, já que isso irá ficar no centro de tudo. E se observarem, criei os bones no sentido inverso, pois se perceberem, a base do bone comanda o ponto pivô de movimentação do objeto. Depois de fazer o processo da sobrancelha, repetir para o outro lado. A visualização dessa layer da cabeça, para ficar um pouco mais limpo da gente enxergar. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, pode ver que dentro da interface de Pose Mode não tem o menor controle de movimentos. E o que eu posso fazer é o seguinte aqui, ó, eu vou ativar a visualização da parte do Lex, então vou tirar só dos olhos, porque eu não preciso deles por enquanto. Vai ser esse LSD do lado direito e o E do lado esquerdo. Eu tenho que adicionar a armatura, ou seja, o rigging, dentro do nosso sistema de Lex. E como é que a gente faz? Lembra que aqui, ó, eu adicionei dentro da interface a sobrancelha, que é essa aqui. Eu adicionei o Lex, que é esse aqui. Agora eu vou adicionar o rig dentro do nosso Lex. Então eu venho dentro do nosso Lex, clico aqui, pesquiso por Armature e vou colocar o rigging, que é a única armadura que a gente tem aqui, Armature. Então ele já está praticamente já designado, colado, parenteado com o nosso rigging. Só que se você perceber, entrar dentro do Pose Mode, ainda assim, ó, eu não tenho controle de nada. Posso selecionar tudo e movimentar, ó, que ele não faz nada, porque a gente não definiu a parte de peso. E o que eu vou fazer com isso agora? No Lex tem um sistema diferente. Então a gente tem que designar isso por Vertex Group. Aqui dentro da parte de Data, vocês podem ver que tem a informação aqui de Vertex Group. Esse Vertex Group, eu adiciono quantos eu quiser aqui, ó. Só que adicionando ele também não vai mudar em nada. O que vai fazer a diferença é, lembra que eu falei que era importante a gente designar um nome em cada bone aqui, ó? Então a gente vai criar um Vertex Group para cada nome do bone. Como eu quero que esses bones
sejam responsáveis pela movimentação só da sobrancelha, eu designei o nome aqui, ó, CTR sobrancelha 01, 02, 03. Eles vão atuar em cada área desse Lattice. Então eu vou precisar criar quantos? Posso criá-los aqui. E esses Lattices vão ser de nome do Bone. Então esse nome do Bone aqui é CTR sobrancelha 01. Posso copiar daqui, ó, sobrancelha 01 do lado direito, voltar aqui para o Object Mode, clicar no nosso Lattice e colocar aqui, ó. Colei. Então automaticamente ele também já vai estar designado para esse Bone, só que para isso, além disso, eu preciso colocar o peso. Então entro dentro do Edit Mode, seleciono a área onde esse Bone aqui vai operar. Eu posso colocar tanto ele da forma por inteiro, então ele vai atuar em toda essa área do Lattice, mas como esse Bone está vindo daqui até aqui, então o ideal seria ele atuar nessa área aqui exclusivamente. Então eu vou dizer o peso dele, o weight, ele vai ser totalmente 100%, e é só dar um assign. Pode ver que automaticamente ele mudou de cor. A área de influência dele está 100% nessa parte, então por mais que eu entre ali de exemplificação, ó, e movimente outras áreas, por mais que eu adicionei outros vertex groups, não vai fazer diferença nenhuma, somente essa daqui, ó, que é a área realmente onde o Bone está atuando, que é essa parte aqui. Já que esse é o sobrancelha 01 right, esse aqui vai ser o 02 e esse aqui vai ser o 03. Se eu não fizer nada, ele vai continuar da mesma forma. Por mais que eu coloquei o nome dos bones lá, ó, eles não fazem nada, somente esse aqui. Então tenho que voltar no Lattice, entrada em Edit Mode, dá para ver que esse ponto está selecionado por esse Lattice aqui, ó, por esse bone aqui. Então o restante, acho que essa área aqui é propriamente para esse bone aqui 02, então vou dar um assign. E esse restante vai ser para o 03, então vou dar um assign também. Então voltando à operação, entrando do nosso rig aqui, então eu tenho a movimentação desse lado, tenho a movimentação desse lado e tenho a movimentação por final do primeiro que nós fizemos. Pode ver que a gente já tem um controle total e está fazendo juntamente a variação aqui com o Lattice, que já está reagindo com o nosso Greasy Pencil. Então, primeiro eu vou dar a autonomia do Greasy Pencil para o Lattice e o Lattice para o rigging. Então é assim que funciona para a gente fazer essa operação de movimentação no personagem por inteiro. O que a gente também pode fazer aqui para deixar essas linhas mais suaves, quando eu faço umas contorções assim, ó, pode ver que ele não fica tão bonito e bem desenhado. Então para você deixar ele um pouco mais bonito, eu posso entrar dentro do rigging aqui, posso vir em Pose Mode, posso selecionar tudo e apertar o Alt. Com o Alt pressionado eu venho aqui, a parte de Bone, Bend Bones, essa parte é de segmentação. É mais fácil de visualizar quando eu mudo o modo de visualização do Bone. Então a gente pode vir aqui, ó, em View Post Display e mudar para Stick. Stick? Não, acho que é melhor B-Bone. Então pode ver que ele está assim, ó. Então com tudo selecionado, volto ali para Bone. Lembra que é sempre dessa parte de B-Bones. Com Alt pressionado, eu clico aqui e aperto em 10. Pode ver que agora, ó, ele ficou facetado. Antes tinha 1, então ele deixava as coisas um pouco mais facetadas. Agora tá com 10. E eu só preciso apertar o Alt mesmo para ele efetivar a operação em todos os bônus que foi selecionado. Se você quiser apenas em um deles, clica em um deles, aperta 10. Então ele vai facetar cada vez mais, deixando assim o desenho do nosso Greasy Pencil um pouco mais, com as curvas um pouco mais acentuadas, mais bonitas, bem desenhadas. Então vou fazer isso, posso trocar o modo de visualização novamente para esse aqui. Então percebam que ele deixou um pouco melhor desenhado. Vou selecionar tudo, fazer um Alt R para ele voltar ao normal padrão e basicamente eu já tenho isso aqui, ó. Agora faço o mesmo procedimento do outro lado da sobrancelha, para definir o peso e os controles do rigging. E o mesmo processo eu repito para os bones do nariz. Eu defino os controles dos bones das orelhas. Podemos fazer o mesmo com os controles do olho e observem que nada muda nesse processo. Nós sempre temos que iniciar o projeto com Greasy Pencil, após isso designar o movimento ao Lattice, e do Lattice nós seguimos para o rigging, fazendo assim passo a passo da etapa para assim termos o movimento do personagem coordenado.
E por fim, eu distribuo os controles para o topete do personagem, seguindo o mesmo processo que a gente já aprendeu anteriormente. Agora eu posso desativar a visualização aqui do Lex e a gente vai definir o parentesco do rigging. Então eu vou entrar dentro do Edit Mode. Esse aqui será o controlador principal, então tudo vai seguir com base nele. Então como a gente tem um controle aqui da parte da cabeça, vai vir o controle da cabeça, designado para o controle geral. Então ele vai seguir primeiramente. Então como esse controle aqui, ó, como por exemplo no Pose Mode, se eu virar a cabeça para um lado ou para o outro, que vai ter que seguir ele vai ser a parte das orelhas, do nariz, da boca e dos olhos e do topete também. Então eu vou colocar esses dois aqui com parentesco no Bonnie, esse controle aqui também, esses dois pontos e a parte do topete. Vou entrar dentro do Edit Mode e selecionar esse aqui por último com Keep Offset. Então se eu movimentá-lo aqui, ó, a gente já consegue ver ó, que ele está com o controle obedecendo. Faltou apenas o nariz. Então vou colocar o nariz parenteado na parte da cabeça, o topete também parenteado na parte da cabeça. Vou aumentar para ver se está funcionando. Ó, parece que agora já está. O que vai nos faltar mesmo é o topete. O topete não está obedecendo ainda. Eu acho que eu ainda não coloquei o Lex nele. Deixa eu ver. Na parte do personagem, nessa parte aqui, ó. Deixa eu ver se ele está com o Lex no topete. Aqui dentro desse, deixa eu ver, já tá. Agora dentro do Lex tá com a armadura parenteada ao rigging. Acho que agora já vai estar funcionando. Agora já tá funcionando já. Então a gente já consegue ver esse domínio aqui do controle aqui, ó. O que eu fiz foi só ativar o controlador aqui da propriedade do modifier, que antes ele estava desativado. Ele estava sem o Object Mode, ou seja, ele estava assim com a armatura, mas quando eu adicionava qualquer tipo de movimento aqui, ó, ele estava parado. Eu tinha que vir dentro do Lex, vir aqui e clicar no rigging que a gente já tinha criado. Então agora sim, agora ele já está fazendo essa movimentação. E se eu movimentar aqui para qualquer lado, ó, ele também obedece com exceção do que a gente já esqueceu ali, que é a parte da barba. Então vou vir aqui na parte da boca, fazer o mesmo procedimento, adicionar uma armatura e criar um rigging específico somente para a parte da boca. Então como a gente não criou aqui, ó, eu vou vir na parte da cabeça, entrar dentro aqui da nossa interface do Greasy Pencil, colocar o cursor aqui, entrar dentro da interface do nosso rigging em Edit Mode e apertar Shift A. Então ele já criou já um controlador específico só para a boca. Pode ver que a todo momento a gente pode editar isso aqui e criar outros controladores sem problema nenhum e fica muito mais fácil. Então venho dentro do Edit Mode, clico em Plus e adiciono mais um. E dou um Assign. Agora em Edit Mode, dentro do rigging, e vou dar um Parent dentro da parte do pescoço. Agora se eu mexer tudo de uma vez, ele vai estar funcionando. Agora para completar o nosso rigging, eu vou criar outros controladores que irão dar auxílio, também dar uma percepção de esticamento aqui na movimentação do Bonnie. A gente não vai ficar só exatamente com esses aqui não, por exemplo, eu criei 3, mas eles não vão ter esse tipo de movimento, vai ser mais algo subindo e descendo com uma função de stretching. Eu posso falar um pouco mais detalhadamente, só que acho que fica mais fácil de exemplificar fazendo. Então a gente vai pegar e criar 3 bônus, que eles irão ficar nessas interseções aqui, ó, onde eu estou clicando. E para me auxiliar a colocar exatamente aqui, eu vou clicar com o botão Shift S. Então vou vir aqui, botar o cursor, apertar Shift A, e ele automaticamente cria um outro bônus. S no caso, Shift A. Então ele já criou outro bônus, e aqui por último vai ser esse também. Mais um. Eu acho que eu preciso criar mais um para cá, para ficar como base de limitação. Então vai ser a mesma coisa. Criar mais um e vir para cá. Eu posso pegar esses 4 aqui que eu criei, jogar para baixo. Como eu coloquei esses aqui, ó, com valor com nome no caso de CTR, eu havia me confundido. Eles não serão CTR, eles serão default.
serão bônus que são adicionados apenas à propriedade, um controlador para outro bônus. Então eu vou deixar ele com a nomenclatura de default, que é DEF. Pode ver que não altera em nada ali, ó. Se caso eu vir aqui no Edit Mode, eu ainda controlo a operação do Breezy Pencil, porque ele atualizou lá também. Então tá. Aqui, pode ver que eles não estão conectados a nada, né? Então se eu movimentar aqui, não interfere em nada. Se eu movimentar aqui, esses outros bônus ficam no mesmo local. O que eu vou fazer é, dentro do Pose Mode, adicionar modificadores a ele. Então, no caso, esses modificadores no bônus são chamados de Constraint. Eles vão designar a parte de operação de rotação, de escala, isso aqui tudo, ó. Eles têm a parte de Motion Track, Transformation, que é Transform, Tracking e Relationship. Eu vou colocar 2 tipos de operações aqui. Então tem que prestar muita atenção porque eles têm que ser seguidos passo a passo. Primeiro um, depois o outro. Então primeiro de tudo eu vou selecionar esse bônus. Com Shift seleciono esse. Vou apertar Ctrl Shift C. Que essa mesma operação aparece aqui, ó. É só porque fica mais fácil pra gente visualizar e é um atalho novo que vocês aprendem. Então, Ctrl Shift C. Aqui eu vou colocar Copy Location. Se caso a gente errar, é fácil de ver, por quê? Esse bone aqui, ele não vai mudar de cor, esses de cima. O que irá ficar da cor verde sempre são esses que estão deitados aqui. Então, o que isso vai designar o quê? Que eu copiei a localização desse bone para esse aqui. Então, aonde esse se movimentar, esse também vai se movimentar. Então, podem ver que até aqui, ó, na operação de Constraint, adicionar Constraint, você vê que o modificador, o Constraint, está nesse aqui e não nesse. Então, o que eu fiz? Vou voltar lá de novo, dar um Ctrl Z para voltar essa operação toda. Eu selecionei esse, depois esse, Ctrl Shift C, Copy Location. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo, só que com esse aqui, ó. E eu vou adicionar um constraint diferente. Então, eu seleciono esse, depois esse. Agora é Stretch Tool. Então o que eu fiz? Adicionei a localização para esse e Stretch nesse. Pode ver que ele já dá, ó, um aspecto diferente, ó. Ele meio que estica. Isso dá uma possibilidade muito maior da gente conseguir fazer mais animações e expressões para o nosso personagem. Então, como eu fiz é o seguinte: esse é primeiro copiar a localização desse para esse, depois eu pego esse e copio e faço um stretch tool para esse, que no caso é denominar o comando de esticar. Como eu fiz esse para esse aqui vai ser a mesma coisa. Então, pego esse aqui e copio a localização para esse aqui. Então vai ser copy location. Agora esse para cá, stretch tool. E vou fazendo a mesma coisa daqui para cá, copy location, daqui para cá, stretch tool. Então sempre vai ser essa interface. E o que eu tenho aqui de movimentação final é isso aqui, ó. Fica bem mais legal. Tem uma movimentação totalmente diferenciada. A gente não precisa mais depender disso aqui, ó. Pode ver que tem uma certa limitação. Por isso que eu deixei esse outro lado sem a gente conseguir fazer. E no caso fazermos, né, essa operação para comparar os dois tipos de animação. E querendo ou não, eu não sei vocês, mas eu prefiro esse aqui. Eu vou renomear esses bônus. Esse aqui vai ser conforme que tá ali, bônus de sobrancelha, né? Só que ao invés de eu colocar ele como default, ele vai ser o CTR. Eu posso fazer exatamente daquela forma, copiando a simetria de um lado para o outro. Então vou fazer isso. Entrar no Edit Mode, selecionar esses bônus aqui, botão direito do mouse, Symmetrize. E o que vai acontecer é isso aqui, ó. Como eu já havia pré-definido a operação daqueles outros bônus, esse aqui desapareceu. Por quê? Porque eles possuem esses mesmos nomes aqui, ó. Então primeiro eu tenho que alterar o nome dos bônus para default. Então, como aquele lado ali é o direito, esse aqui é o esquerdo, é só alterar para default. Posso ser que vocês encontrem essa dificuldade. Então, vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou vir aqui, Symmetrize. Agora deu tudo certo, por quê? Ele já não tem a incompatibilidade de ter o mesmo nome, e como possui o mesmo nome, somente um tem que ter predominância. Por isso que os outros desapareceram. Então tá, já fiz isso.
vou voltar para o Pose Mode e da mesma forma que eu fiz daqui para cá, eu vou fazer daqui para lá. Então prosseguimos para os bônus do nariz e observem que eu faço da mesma forma, então se ficou alguma dúvida eu peço que voltem para a parte da sobrancelha onde nós fazemos os mesmos controladores. E para movimentar todos esses controladores de forma uniforme, eu crio apenas o controlador com parentesco em toda a nossa estrutura, para assim nós conseguirmos movimentar e fazer tudo isso funcionar fluidamente. E é só clicar nesses bones controladores e designar o parentesco ao bone principal, que é o que nós iremos criar por último. E se caso você quiser mudar a aparência do seu bone para deixar a interface mais bonita, o que eu recomendo é você criar alguns shapes ou meshes. E agora, para conseguirmos configurar a aparência de cada bone, é só vir aqui na opção de bone, na parte de Viewport Display, e em Custom Shape, nós podemos adicionar qualquer tipo de objeto para ser a interface de visualização do nosso bone, deixando assim a aparência mais bonita. E após algumas configurações e modificações na aparência do bone, esse foi o resultado que temos até o momento. Se tratando da parte do rigging, nós já possuímos todos os controladores de movimentação do rosto. E para as próximas etapas nós usaremos os Actions, que irão nos dar os controles para a rotação do rosto do personagem, e também precisamos construir a movimentação fonética da boca, onde iremos redesenhar cada fonema-chave para assim construir as frases dentro da narrativa de áudios. Como iremos abordar outros temas, eu prefiro deixar esse conteúdo em outro vídeo, então até a próxima, pessoal!